Geysers estão no imaginário de todo mundo. Apareciam em desenhos como Pica-Pau, Zé Colmeia e Looney Tunes. Mas na vida real, eles são raríssimos. E mais da metade de todos os geysers do planeta estão aqui. E tem um que você consegue agendar no relógio. Chega o horário, as pessoas chegam e ele explode. Todo dia, há 150 anos. E isso é completamente natural. E embaixo desse chão tem algo que explica tudo isso. Algo que a maioria das pessoas não sabe o que está pisando. Yellowstone não parece um vulcão. Não tem montanha, não tem uma cratera visível. Mas é. E não é um vulcão qualquer. É um supervulcão. A caldeira dele tem mais de 70 quilômetros de comprimento. E nós estamos dentro dela agora. A última grande erupção foi há 640 mil anos. E é um bolsão de magma que alimenta tudo o que você vai ver nesse vídeo. Sou Gabriel Faria e estou com minha irmã Laís em uma viagem de motorhome pela América do Norte, pagando $1 por dia de aluguel. E esse vídeo vai ser sobre geysers. Aqui é o centro de visitantes do Old Faithful, que é o geyser mais famoso do mundo. Aqui do centro de visitantes tem uma vista privilegiada para o Old Faithful, que está logo ali atrás do vidro. E eles deixam aqui também marcado já o horário da próxima erupção. São 2h58, 2 horas da tarde e 58 minutos. E a tolerância é mais ou menos 10 minutos. E aqui, além do Old Faithful, a previsão do Old Faithful, eles têm a previsão de todos os outros geysers previsíveis do parque, que estão aqui. Porque eles têm dois tipos de geysers, os previsíveis e os imprevisíveis. O Old Faithful fica dentro da Upper Geyser Basin. A tradução seria a bacia superior dos geysers, uma região de poucos quilômetros que concentra mais geysers do que qualquer outro lugar do planeta. Ele é o mais famoso do mundo. Não por ser o maior ou o mais alto, mas porque ele não falha. Essa multidão toda está aguardando a explosão do Old Faithful, que o nome Old Faithful quer dizer alguma coisa como o velho confiável, porque é o geyser mais confiável e ele é constante. Nos últimos 150 anos, o Old Faithful continuou explodindo em intervalos regulares de tempo. Uau! Look at that. É muito emocionante presenciar isso ao vivo. Aquele geyser dos desenhos animados que aparecia, explodia e sumia. A gente cresce achando que é exagero dos animadores, que na vida real não pode ser assim. Mas é exatamente assim. E quando ele explode na sua frente, volta uma alegria de criança que você nem sabia que ainda tinha. Acabou agora a erupção do Old Faithful e agora o pessoal do parque vai estimar a próxima erupção, o horário. E ele começou assim foi bem realista com a previsão deles, foi assim tipo 2 minutos de diferença. Se o geyser ele tem uma erupção de menos de 2 minutos, aí é em torno de 60 minutos que vai ser a próxima. Só que se o geyser teve uma erupção de até 4 minutos,
vai ser em torno de 90 minutos a próxima erupção. E aqui no Old Faithful é um bom lugar para explicar um pouco como funciona o geyser. Então o geyser ele acabou de ter uma erupção, agora a água ela começa a entrar na cavidade do geyser novamente e encher a cavidade do geyser. Daí a água vai ficando cada vez mais profunda, vai entrando na cavidade do geyser e as rochas de baixo elas estão muito quentes. Tem um bolsão de magma aqui embaixo. A água esquenta demais, só que tem uma pressão de uma coluna d'água em cima. Então a água chega aos 100 graus, mas ela não ferve ainda, porque tem uma pressão muito alta. Só que daí começa a esquentar e começa a esquentar e começa a esquentar. Aí chega um momento que mesmo nessa pressão muito elevada, as bolhas começam a se formar. Daí elas começam a se formar e começam a subir. Só que daí a pressão vai diminuindo e a bolha meio que inicia o processo de explosão do geyser. E a boca do geyser é pequena, ele tem um orifício pequeno. E daí começa essa explosão que vai a 40 metros de altura. O Old Faithful, se eu não me engano, é de 30 a 40 metros. Aí tem o Gran, que é aqui perto, que é de 40 a 50 metros. E tem um outro que é até 90 metros. Só que esse de 90 metros ele é imprevisível, não dá pra voltar aqui e saber o dia. A erupção dele pode demorar entre horas até meses, assim, ele não tem uma erupção previsível. E agora nós estamos comendo um lanchinho com vista pro Old Faithful. Olha que momento delicioso aqui. Realmente muito especial. E eu não sei se dá pra ver na câmera, mas tem um geyser explodindo lá na frente. A gente tá indo até lá, mas não vai dar tempo de chegar. Saindo do Old Faithful, caminhamos mais na Upper Geyser Basin, a bacia superior dos geysers. Yellowstone tem 9 dessas bacias espalhadas pelo parque. Mas essa daqui é diferente. Num raio de 1 quilômetro, existem mais geysers do que em qualquer outro lugar do planeta. Esse é o Castle Geyser. O nome é Geyser Castelo. E faz jus ao nome, parece mesmo um castelo. Ele só entra em erupção 2 vezes por dia. E ele tem esse formato porque ele é um geyser muito antigo. Provavelmente ele tem alguns milhares de anos. E daí na erupção sai muita água e são sais que saem na erupção que vão depositando e fazendo ele ficar com essa forma de castelo. Yellowstone tem mais de 500 geysers ativos, mais da metade de todos que existem no planeta. E além deles, existem cerca de 10 mil objetos geotérmicos, entre eles fontes termais, fumarolas, piscinas de lama e fendas de vapor. Tudo isso alimentado pelo bolsão de magma que fica a poucos quilômetros aqui embaixo. É ele que aquece a água subterrânea, que pressuriza os canais que alimentam cada erupção dos geysers. Nós estamos caminhando no telhado de um dos maiores sistemas vulcânicos ativos da Terra. E aqui é o Grand Geyser, é o maior geyser previsível do mundo. Só que ele tá no horário que ele tá adormecido agora. A erupção dele é para daqui 1 hora mais ou menos. E só que o intervalo de confiança é um intervalo grande. Então a gente não tem tempo para esperá-lo entrar em erupção. E é estranho porque não tem nada, parece uma piscina ali, parece uma piscina térmica, e ele joga as águas em até 60 metros de altura. É muita coisa. E é muito surpreendente a quantidade de geysers que continuam aqui. Aí se a gente continuar para lá,
tem uma infinidade de geysers. Olha no mapa a quantidade de geysers que tem só para a parte de lá, continuando o parque. O Gran Geyser está começando a dar uns sinais de vida ali. Mas enfim, a vida é feita de escolhas, né? Aí como a gente vai ficar só mais hoje em Yellowstone, temos que escolher ver o resto do parque ou ficar esperando o geyser. A gente vai ver o resto do parque. E é muito maravilhoso esse lugar. Eu tô muito surpreso, assim. Que eu não esperava que seriam tantos geysers e uma diferença tão grande deles. Olha que piscina bonita. É a piscina Pool belga, piscina belga. Você não tem medo da gente estar andando num vulcão ativo? Com certeza. Ainda mais que um dos geysers, foi desativado porque explodiu ano passado, não? Em setembro do ano passado? Foi ano passado. E ele tá inativo agora. Não dá pra ir até lá, né? Ele explodiu de uma maneira descontrolada, assim. E um geyser, ele pode mudar ao longo do tempo. Por exemplo, pode acontecer do canal do geyser entupir. E se o canal do geyser entupir, a pressão é tão grande lá dentro que vai fazer com que ele rache em algum outro lugar e o geyser mude. Ou pode acontecer algum terremoto, e que aqui é bem comum terremoto também. E algum canal interno quebrar e o geyser mudar, o geyser esfriar. Tá tudo em constante mudança aqui. E é muito interessante, eu achava que era tudo bem assim rígido. Até o Old Faithful, que é o geyser que já está 150 anos em atividade, certinho, ele pode acontecer dele mudar. A gente tá vindo por essa passarela e a fumaça do geyser tá vindo pra cá. Aí tá vindo um cheiro esquisito, né? Estranho. Mas não é de todo ruim. Não, me lembra Não pouco é química de progressiva. Química de progressiva. Seria o que? Amônia? Amônia, talvez. Pode ser. Pode ser um pouco, sei lá, cheiro de amônia. É uma coisa, é um cheiro estranho. Não é agradável. Não é agradável. Não é insuportável. É. Também não é um cheiro, sei lá, de enxofre que é ruim. Não é ruim. Mas não é bom também. É uma piscina da Liberdade. Tá um pouco decadente a Liberdade. E algumas fontes, elas têm uma cor um pouco esquisita, assim. Parece até uma sujeira, um limbo, alguma coisa assim. Mas são bactérias. Tem uma gama de bactérias que vivem nessas águas. E dependendo do pH e da temperatura, é um tipo de bactéria que se desenvolve. O Old Faithful está em erupção de novo. Aqui é o local onde ficava o geyser Excelsior. E em 1890 ele deu uma explosão catastrófica assim e parou de ser um geyser. Provavelmente deve ter estragado toda a parte embaixo da terra do geyser.
E em 1985 ele voltou a ficar ativo por 48 horas e depois nunca mais deu sinal de vida. E hoje tá um dia quente, não tá um dia frio. E a fumacinha deve ser muito quente essa água. E aqui na frente é um dos principais atrativos de Yellowstone, que são as piscinas prismáticas. Elas têm uma cor... Vamos ver agora, né? E olha, as pessoas perdem boné, ó. Tipo ali, tem chapéu, boné, o vento toca e leva o boné pra longe. E daí a pessoa tem medo de andar aqui. Que eles... Tem placa, tipo, não ande. Porque pode ser frágil esse solo e você cair em algum buraco fervente. Então, melhor perder um chapéu do que ser escaldado vivo. Eu já quase perdi meu chapéu hoje. É. 2 vezes. Porque venta muito aqui. Tá muito ventando. Essas daqui são as piscinas prismáticas. Tem uma diferença de cor porque o meio está muito quente. O tipo de bactéria que dá a cor ela não consegue sobreviver no meio, mas nas bordas já está mais frio. Então a piscina consegue ser colorida nas bordas e não no centro. E depende da época do ano, muda um pouco a cor das beiradas, muda um pouco as condições que estão as bactérias nas beiradas. Só que hoje não tá um dia bom para observação aqui, porque tá saindo muita fumaça do lago, então não tá dando para ver direito as cores. Nesse vídeo, exploramos alguns dos geysers de Yellowstone, mas o parque é muito mais do que geysers. No próximo vídeo, vamos explorar um pouco do seu lago, um lago gigante localizado dentro de sua caldeira, uma cicatriz da última grande erupção. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.